Eu me lembro de uma comunicação de um espírito, numa reunião mediúnica, em que ele estava preso a uma casa há mais de 30 anos, em que essa casa, ele tinha morado lá, né? E ele desencarnou e foi para esta casa. Só que esta casa, ela já foi demolida, né? Já foi construída outra coisa no lugar, mas na cabeça dele, ele estava vivendo aquela casa dele. Não as coisas novas que tinham acontecido ali, todo o ambiente. Para ele não existia aquelas coisas novas. Para ele era tudo a casa que ele vivia lá atrás, há mais de 30 anos atrás. Então, olha só, o que aconteceu? O ambiente material mudou, mas ele continuou preso naquela atmosfera que ele criou. Então, nós, né, os nossos pensamentos criam a paisagem para nós. Então, vamos lá. O que você quer para você? Como você quer? Né? Vocês já não prestaram, não ouviram também aquela situação? Nossa, quanto mais eu rezo, parece que mais assombração aparece. Ou o contrário, né? Nossa, a minha vida tá uma droga, a minha vida não vai para frente, a minha vida é isso, a minha vida aquilo. E parece que cada vez mais a pessoa vai pro buraco. Por quê? Porque é exatamente isso que ela está pensando, ela está acreditando naquilo. Nós precisamos mudar, acreditar em algo bom, algo positivo, algo que nos eleve. Eu sei que não é fácil, por isso que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, como diz. Por quê? Porque como eu estou tão mergulhado naquela atmosfera negativa, conforme eu vou tentando fazer oração, eu mesmo não acredito naquela oração. Por quê? Porque eu preciso acreditar. E acreditar é o quê? É mudar o olhar, mudar para onde que eu estou olhando. Eu estou olhando para essas questões negativas, eu preciso olhar para as questões positivas. E o que é olhar? Ficar olhando para coisas belas? Também. Mas o mais importante é a ação. Então eu preciso, eu venho só pensando coisas ruins, negativas. Eu começo a fazer algo bom. Vou visitar um doente, né, um asilo, começo a ajudar na evangelização, começo a ajudar no centro, não importa o que, comece a fazer algo. Comece a modificar o seu pensamento. Você vai criando uma nova atmosfera para você. Entra um ponto muito interessante aqui, ó, que é o reflexo coletivo das mentes. Eu já ouvi falar, né, há tempos atrás aí, que pessoas falavam, nossa, o planeta tá perdido, o planeta tá denso demais. É exatamente isto, o reflexo coletivo das mentes. Quem que habita o planeta Terra? Somos nós. E o que nós estamos pensando? Perceba-se que, pegando o Brasil como exemplo, a polaridade dos pensamentos, as brigas políticas, né, as guerras realmente que está sendo criada uns com os outros, somos irmãos. Não podemos pensar desse jeito. Temos que mudar. Veja o planeta, né, as guerras, cada país querendo tomar um pedaço do outro, cada país querendo dominar o outro. É o coletivo das mentes criando esta atmosfera. A chuva, né, é evaporada, chega um ponto que fica tão pesado que ela despenca. O reflexo das nossas mentes é assim, nós vamos pensando, irradiando isso ao longo de dezenas, centenas de anos, até chegar um ponto que está muito sobrecarregado de vibrações negativas. Precisamos fazer a diferença. Mas alguém pode falar para mim assim, mas de que adianta eu fazer a minha parte se eu faço a minha parte, mas milhares de pessoas não fazem? Não importa. Cada um de nós precisamos carregar a gotinha que nos cabe. Vamos fazer a nossa parte, vamos orar, vamos confiar. Você tem um familiar que também pensa desse jeito,
né, que quer também se melhorar, junte-se a ele, junte-se aos colegas do centro, aos amigos do centro, aos irmãos do centro, junte-se aos colegas de trabalho. Olha, vamos fazer uma visita num asilo, né, vamos juntos aqui, do colega de trabalho, né, vamos fazer esse trabalho, vamos, né, atender as pessoas, vamos juntar uma cesta básica. Vá fazendo a sua parte, pega com as pessoas que você tem afinidade e vá fazendo. Isso vai mudando o reflexo, a densidade do ambiente espiritual vai se transformando, vai mudando. Por quê? Porque nós começamos a fazer coisas boas, então o ambiente onde eu vivo vai melhorando, aquela vibração vai se expandindo, outras pessoas começam a sentir e falam, poxa, olha lá, aquele povo naquela empresa faz esse trabalho, vamos fazer também? Pronto, mais uma empresa, mais uma casa espírita, mais uma igreja, não importa, o importante é começarmos a fazer o bem. Cada um faz a sua parte dentro daquilo que lhe cabe. Eu digo que um bom professor, né, ou um professor, seja um bom professor. Faça o seu melhor. Né, uma pessoa que as pessoas da limpeza, né, de uma cidade, por exemplo, faça bem feito. Né? Tudo isto é que muda o ambiente. Todo esse tipo de ação nossa muda o ambiente. Então, se você é uma pessoa que quer fazer a diferença, comece por você. Comece a mudar. Comece a manter mais limpo a sua volta. Comece a pensar coisas melhores. Comece a fazer o evangelho no lar. Comece, fazendo coisas que vá te enriquecendo, vá te alimentando de coisas boas. E aí, com certeza, você se sentirá melhor. A lei da afinidade. Um ponto importante, né? Ninguém é jogado no umbral ou ninguém é jogado nessa vibração densa negativa. Ninguém. Nós somos atraídos por afinidades. Imagina, muitos de nós gostam, por exemplo, né, de estar com o celular na mão e ali passando as notícias, as mensagens. Ok, tudo bem, é importante ficarmos atualizados, mas o quanto que de coisas negativas nós estamos vendo ali? O quanto que nós estamos aproveitando aquele momento para engrandecer o nosso interior. Compartilhe coisas boas. Normalmente se compartilha coisas que eu nem sei se é verdadeira. Chega uma informação de uma determinada pessoa ou de outra e eu já compartilho, porque eu me afino com aquela situação. É errado. Vamos ver se é verdade. Vamos ver se aquilo que eu recebi tem fundamento. E o mais importante de tudo isso, vai ser útil se eu compartilhar? Vai ser útil para alguém? Vai ajudar alguém a ser uma pessoa melhor? Se for, tudo bem. Mas se não for, você fala, não, vai ser só para aumentar o número de pessoas que estão visualizando. Não faça isso. Não faça isso. Né? Seja aquele que compartilhe coisas boas, que transmita coisas boas. Então, ninguém é jogado no umbral. Ninguém é jogado lá. Nós somos atraídos para regiões que a nossa própria mente criou. Então, nós somos atraídos pela gravidade espiritual, ou seja, pelo pensamento. O que nós estamos pensando? Qual é a vibração nossa para onde nós vamos? Muitas vezes nós ficamos cultivando o nosso ego, o nosso orgulho. Tudo isso vai fazer com que nós sejamos levados ou atraídos para outros pensamentos iguais aos meus. E aí nós criamos uma determinada região. Um determinado local. Então, olha só, o umbral não é um local específico, é um local onde nós
criamos, quando eu falo nós, eu, aí uma outra pessoa também vibra nessa mesma intensidade, então as afinidades vão sendo atraídas. De repente tem eu, tem mais uma pessoa, tem outro, que estão vibrando mais ou menos igual. Pronto, tá ali uma regiãozinha criada por nós. Então é importante a gente ter isso em mente. Por quê? Porque, novamente, para que grave bem, Deus é amor, Deus é paz, Deus não pune ninguém. Deus só transmite coisas boas. Nós precisamos pensar um pouco por esse lado, né? A misericórdia divina. Deus nunca abandona nenhum de nós. Deus não abandona. Existem sempre espíritos preparados e prontos para nos ajudar ao sinal do primeiro socorro verdadeiro. Ou melhor, do primeiro pedido de socorro verdadeiro. Paramos, refletimos, sentimos o peso e queremos mudar, instantaneamente espíritos amigos chegam ao nosso lado. Aquela atmosfera que nós criamos, ela vai sendo desfeita, ela vai sendo transformada em coisas boas. Vêm caravanas de espíritos para nos socorrer, para nos ajudar, para nos fazermos evoluir. Então, vamos refletir muito sobre isto, porque nas zonas sombrias, nos lugares mais profundos do nosso sentimento, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, existem postos de socorro. Está lá, esperando simplesmente batermos a porta e falar: abre, quero entrar, não aguento mais sofrer, quero viver, quero ser feliz. A chave do resgate, o cansaço da revolta. Quando chegamos ao ponto que não queremos mais passar por aquilo, não queremos mais sofrer, não queremos mais viver nessa situação, queremos mudança, estamos cansados. O poder do arrependimento sincero. Quando de verdade há arrependimento em nós, nós viramos a chave. A porta se abre. A porta se abre. E aí nós nos tornamos receptível para esta ajuda que vem do mundo espiritual. A ação dos encarnados pela ponte da prece. Olha só, este ponto é importantíssimo. Hoje estamos encarnados. Aquilo que eu falei, o que estamos pensando, o que estamos vibrando, às vezes olhamos o mundo por uma situação que o mundo está perdido. Não está. Está nas mãos de grandes líderes espirituais. O impacto das nossas orações. Quando oramos de verdade, a energia parte de nós. Energias positivas, vai se encontrar com outras orações, com outras energias que estão sendo irradiadas também. E vai atingir objetivos que às vezes nós não fazemos a mínima ideia, mas confiamos de que a nossa oração vai ajudar alguém, vai ajudar em algum local. Então, a energia e a luz para quem sofre. Então, a prece é uma luz, é uma energia para quem está sofrendo. Então, quando orarmos, vamos orar com confiança, ter a certeza de que isso vai acontecer. Mas um ponto importante, que seja feita a vontade de Deus. Por quê? Porque nem sempre nós sabemos o que realmente é bom para outra pessoa. Porque uma determinada pessoa está sofrendo. Nós sabemos que sofrer não é bom. Pedimos para que a pessoa não sofra. Mas aquele sofrimento, lembra que nós falamos agora há pouco, é muitas vezes a chave para nos curar. Para que nós possamos aprender. E às vezes a pessoa está naquela fase, como eu falei, né? Que a pessoa
cometeu um deslize, bebeu, fez alguma extravagância e aí ele se arrependeu. Mas se arrependeu só por causa do sofrimento. Então, a nossa oração, ela vai chegar. Vai ajudar a pessoa a refletir, a pensar. Se por um acaso a cura não acontecer, é confiar em Deus, que sabendo que a dor, para ela, naquele momento, é o melhor remédio. Então, é entregar nas mãos de Deus. Eu me lembro um caso muito interessante em que uma pessoa tinha que fazer uma cirurgia, né? Uma cirurgia de risco, e os médicos conversando lá com o responsável, falou que, olha, nós não vamos fazer essa cirurgia agora. E as pessoas, ou melhor, vou voltar um pouquinho antes, né, para que vocês entendam a lição. Olha, essa pessoa precisa fazer a cirurgia. Então todos começaram a orar, a pedir, a confiar. Não, vamos entregar nas mãos de Deus. Deus sabe o que faz. Sabemos que é uma cirurgia de risco, mas vamos confiar em Deus, vamos entregar nas mãos de Deus. Passou um pouco, o médico voltou e falou: olha, nós não vamos fazer a cirurgia agora, vamos fazer mais exames. Aí algumas pessoas começaram a se revoltar. Né, alguns familiares se revoltaram e falar: poxa, mas vai deixar a pessoa sofrendo, né, vai fazer mais exame ainda, por que já não fez? Ora, nós não fizemos a nossa oração, não falamos que seja feita a vontade de Deus, vamos confiar na vontade de Deus? Olha, isso não pode ser a vontade de Deus sendo feita? Vamos confiar, vamos entregar nas mãos de Deus. Então, o que tiver que ser, será. Esse é um ponto importante, porque nem sempre o atendimento vem para satisfazer a nossa vontade, porque às vezes nós pedimos nas nossas orações para que uma determinada pessoa fique bem, mas aquela pessoa não fica bem, ela desencarna. Ué, mas eu não pedi a Deus para que ficasse boa? Mas o que é melhor para a pessoa? Esses são os pontos que nós precisamos aprender. Então, termos prece de verdade, verdadeira, mas aquela prece confiante. Então, o impacto das nossas orações é gigantesca para o mundo todo. Inclusive para criar um ambiente para nós, quando deixarmos esse corpo físico. Para onde nós vamos? Para onde o nosso magnetismo nos levará? Então, o dever de interceder com amor. Precisamos realmente, quando fazermos as coisas, fazermos com amor de verdade. Lembra que eu falei agora há pouco, né? Olha, se você é um professor, seja um professor bom. Aquele professor que queira educar de verdade, que queira ensinar de verdade. Não importa o que os alunos façam ou deixam de fazer. O importante é querermos levar o melhor. Se você é um médico, seja um médico de verdade, que atende pessoas, não um número. Então, cada profissão, cada local que estamos, devemos fazer o nosso melhor. O futuro começa agora, construindo o refúgio sagrado. Viver no mundo sem ser do mundo. Precisamos entender isso. Lembra que eu falei, olha, nós somos espírito. Nós não somos do planeta Terra. Nós somos espíritos, nós somos do universo, nós somos do mundo espiritual. Nós viemos de lá quando reencarnamos e vamos voltar para lá. Vamos reencarnar conforme vamos evoluindo em outros mundos, vamos encarnar em outros mundos mais evoluídos, mas isso é o tempo, vai nos ensinar. Então precisamos ver o que nós queremos de verdade. Então o orgulho, o egoísmo é a chaga da humanidade, como falou Jesus. E só vai, muitas vezes, nos precipitar para essas zonas sombrias que nós vamos criando com os nossos pensamentos, com o nosso orgulho e com o nosso egoísmo. Vamos viver o Evangelho no cotidiano. Vamos pensar no Evangelho. O Evangelho o quê? Vamos pensar na mensagem de Jesus, na mensagem que ele nos trouxe, naquela mensagem que ele nos ofereceu há mais de 2000 anos e está ainda oferecendo, através de boas pessoas que fazem o seu melhor, através das religiões,
através dos bons profissionais, através das pessoas, através do ser humano, através da natureza. Então, limpando a nossa atmosfera psíquica, nós precisamos aprender a limpar a nossa atmosfera psíquica. Eu sempre falo, né? Sempre dou o exemplo de um jarro de água sujo. Tem do lado. Você tem duas opções. Jogar aquela água fora e colocar uma água limpa. Beleza. Só que na nossa mente, tudo aquilo que nós vivenciamos, jamais nós vamos conseguir jogar tudo fora. Não tem como. Então, tudo aquilo vai ficar ali flutuando na nossa mente. O que nós temos que fazer? Ir colocando a água limpa. Que água limpa? Coisas boas. Vamos alimentando o nosso cérebro, a nossa mente de coisas boas, de coisas úteis. E aí, quando percebermos, ela já vai estar totalmente tomado de coisas boas. As coisas negativas, tudo aquilo que nós fizemos de errado na nossa vida, vai ficar abafado por coisas boas. Vai ficar lá no fundo e vamos entender que o que fizemos foi por equívoco, foi por desconhecimento, foi por ignorância. Então, esta é a mensagem de verdade que nós precisamos aprender a viver. Então, lembre-se, o umbral termina onde começa a nossa capacidade de amar e perdoar. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. O umbral, que umbral? As sombras que vivemos muitas vezes, a amargura, a depressão, o sofrimento, tudo isso termina quando começa a nossa capacidade de perdoar, de amar, de viver de verdade. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e até o nosso próximo vídeo. Valeu!